apóstolo Paulo diz: sejais meus imitadores, como também sou de Cristo Jesus. Alguns entendem que o apóstolo Paulo fazia parte do Sinédrio, e ele foi abandonado pela esposa quando ele converteu, porque fazer parte do Sinédrio exigia que fosse casado aquele que pleiteasse fazer parte do Sinédrio. E ele então resolve não mais casar. Alguns entendem que o maior problema dele, o espinho da carne, poderia ter sido as suas carências. O fato é que estes e outros argumentam que Paulo foi imitar a Cristo também, até mesmo em termos de ministério, porque Cristo não veio a este mundo para casar, para constituir família. E chegou um momento que Paulo até cai no exagero, dizendo: olha, faça como eu, permaneça solteiro, né? Permaneça solteiro. Então, quando se fala de imitação, seguir a Cristo, seguir as pegadas de Cristo, muitas vezes confundimos e não sabemos discernir essa ideia de imitar a Cristo, seguir as pegadas de Cristo. Tem um livro que é a base aqui do nosso tema: Em seus passos, ou em meus passos, o que faria Jesus? Mas muitos pegaram esse tema para poder até praticar um pietismo, praticar e cair numa religiosidade. Você quer seguir o exemplo de Cristo, imitar a Cristo, seguir as pegadas de Cristo? Então vamos lá. Eu vou passar aqui por alguns aspectos. Primeiro, você está disposto a fazer como Cristo, de ser acusado de beberrão, daquele que andava com os pecadores, com os publicanos? Porque Jesus, ele quebra todos os paradigmas dentro daquele contexto da religiosidade judaica, onde o homem não podia chegar perto de uma mulher, principalmente uma prostituta, uma adúltera. O homem não podia encostar perto de um leproso, ninguém podia encostar. Ninguém poderia relacionar com um publicano, principalmente os samaritanos. E Jesus ia na Galileia, ia lá em Betânia, em Cafarnaum, e ele, como aquele desprendido de todo adereço, acessórios do judaísmo, ele conversava com todos e foi acusado de publicano, de beberrão. Então, se nós queremos seguir os passos de Cristo, nós temos de começar a olhar o nosso próximo e começar a aproximar deles e preparar para ser olhado indiferente, principalmente por aqueles religiosos que têm uma santidade pietista, religiosa. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está disposto então a sentar num boteco, permita-me dizer isso aqui, num boteco, porque você encontrou um ex-amigo seu e como propósito de trazê-lo para Jesus, você vai sentar ali, colocar ali uma guaraná enquanto ele está bebendo uma cerveja, e você está disposto a passar um irmão, passar alguém e falar: vixe, olha lá, o irmão está bebendo. E é por isso que é muito estratégia o evangelho, porque quando Jesus diz: se teu irmão pecar contra ti, vai conversar com ele. E muitas vezes o irmão não pecou contra mim. Eu tive um olhar preconceituoso no lugar onde meu irmão estava. E agora, você está disposto a conversar com prostitutas, com os travestis? Essa questão foi até uma vez, nós estávamos um grupo fazendo um trabalho de evangelização aqui em Montes Claros. Aí quando nós passamos de frente a um lugar como este, onde tinha lá prostitutas, onde tinham lá travestis, uma irmã falou assim: eu senti arrepiado. Você sentia, Eugênio? Eu falei: de quê? Quando eu vi aquelas prostitutas aí, quando eu vi aqueles travestis, eu falei: não senti isso não. Você está entendendo como é que é o negócio? Você quer seguir os passos de Cristo? Você está disposto a pagar um preço mesmo? Porque você vai ser acusado até de beberrão, vai ser acusado até de que está vivendo na prática do pecado. É isso que eu quero colocar. O problema é que a igreja hoje, muitos crentes, não estão preparados. E não estão porque não querem preparar. Porque acabaram lendo a Bíblia e trazendo uma espiritualidade, uma santidade totalmente diferente daquela proposta de Cristo. E tem muitos que pegam, por exemplo, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores e não anda no conselho dos ímpios. Mas eles pegam este texto para poder dar na cabeça do outro irmão
que de repente foi numa festa de alguém da família, foi convidado para ir num casamento, e chegando lá onde está rolando bebidas, onde está rolando danças, de repente a pessoa foi lá por até estratégia, e também nem tanto por estratégia, ele nem foi para poder pregar o evangelho, mas ele foi porque foi alguém, um amigo de infância, de adolescência, porque foi alguém que ele o ajudou, ou alguém da sua própria família, porque ele preza a família, conquanto é crente, mas ele preza a família. O maior problema nesse aspecto são muitos crentes, e eu confesso a vocês que eu perdi muito. Eu tinha muitos amigos em Salinas, e quando eu converti e eu fui embora, e eu isolei deles, e porque me ensinaram errado sobre essa ideia de você ser santo, de você ser separado. Isso, meu irmão, você tem que estar disposto a sofrer as consequências. Pessoas vão falar mal de você. Talvez você vai ser até chamado para ser disciplinado na igreja, porque a própria liderança sua não compreenderam ainda essa ideia de ser santo, de ser semelhante a Cristo. Jesus Cristo foi condenado a uma pena máxima, a morte de cruz, porque todos falaram mal de Jesus, acusaram-no de um crime que não houve. Naquela época falavam que Jesus era beberrão, porque andava com os publicanos, com aqueles que bebiam, porque tocava e andava com as prostitutas, com os adúlteros, com aqueles até mesmo da corja da religiosidade. Em um vídeo meu aqui que eu falo sobre o zelo sem conhecimento. Muitas vezes o irmão está com zelo por você, mas baseado na compreensão que ele tem de santidade, não bíblica, porque não entendeu a interpretação bíblica. Então o zelo sem conhecimento, aquilo que Paulo fala de muitos que têm zelo, mas sem o conhecimento. O bom é quando você tem conhecimento e zelo, só que eu não posso pregar novamente aqui, está aí o meu tema, com zelo, mas sem conhecimento. Nós temos uma dificuldade de separar o pecado e separar o pecador. Você entende? Está disposto ainda? Nos meus passos, o que faria Jesus se ele fosse convidado para ir numa festa de casamento, se ele fosse convidado por um grupo de políticos, ou até mesmo de pessoas que são tanto desacreditadas aí e são acusadas de pessoas que não prestam, que não valem nada, que fazem parte de um grupo totalmente contrário daquilo que está na palavra. Eu creio que Jesus iria, eu creio que Jesus chegava lá para fazer a diferença, porque Jesus, o propósito dele veio fazer essa conexão entre o pecador e Deus, chegar ali, amar aquelas pessoas, respeitar aquelas pessoas, não entrar na delas, mas o problema é exatamente que aquelas pessoas religiosas que estão dentro da igreja, elas vão olhar e apontar o dedo. Por isso que é tempo da gente refletir sobre o que é pregar o evangelho, sobre o que é seguir os passos de Cristo, sobre o que é ser santo. Eu quero ser semelhante a Jesus, pastor Eugênio, mas você quer mesmo ser semelhante a Jesus? E você tem de saber até onde você vai ser semelhante, até onde você vai imitar Jesus. Você vai fazer como Paulo? Você vai falar assim, olha, eu gostaria de ser, pastor, um celibatário, uma celibatária, porque eu quero assim ser uma pessoa desprendida. Essa é uma questão pessoal sua. Dá pra você entender o que eu tô querendo colocar? Eu quero continuar depois falando sobre esse tema nos meus passos, o que faria Jesus. E você e eu não fazemos muita coisa. Nós sempre pegamos a palavra seguir a Cristo, mas pelo lado exigido pela religiosidade. Mas nós precisamos de atravessar esta muralha que existe, onde já fizeram paradigmas, o que é ser santo, o que é ser semelhante a Jesus Cristo. E muitos que dizem que são semelhantes a Jesus não são coisa nenhuma. Na verdade, só tem uma capa, uma casca de religiosidade. Se inscreva aqui no meu canal Cromos e manda esse vídeo para outros irmãos. Que Deus te abençoe.